é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, sejam muito bem-vindas ao TV Elas por Elas Formação, programa do PT para a preparação e formação das mulheres para a disputa política. Eu sou a Mariana Jacob, esse é meu sinal em Libras e de segunda a sexta-feira nos encontramos ao vivo a partir das 4 da tarde. No programa de hoje vamos falar dos impactos do chamado combate à ideologia de gênero nos processos emancipatórios femininos. Te convido a acompanhar agora trechos da aula De Onde Vem a Ideologia de Gênero, um projeto reacionário internacional com a professora universitária e membro do Setorial Nacional de Educação do PT, Selma Rocha. Acompanhe. A nossa conversa hoje é sobre de onde vem a ideologia de gênero e por que ela nasce de um processo reacionário, extremamente reacionário em nível internacional. Para falar da ideologia de gênero, eu tenho que falar de uma outra coisa que muitas de vocês devem ter ouvido já, muitos na atividade política, porque o governo toda hora tem feito referência a isso, que é o chamado marxismo cultural. É muito importante entender o que é isso, de onde vem e o que isso tem a ver com a ideologia de gênero. Bom, o marxismo cultural é uma das dimensões do pensamento conservador nesse momento, do pensamento conservador de extrema direita, embora ele tenha se apresentado, tenha se lançado como uma questão social desde 1992, mais ou menos, início da década de 90. Nós aqui vamos conversar um pouco quais são os fundamentos desse pensamento, porque um deles é a ideologia de gênero. Então é importante entender o conjunto do pensamento chamado autodenominado marxismo cultural, para que nós possamos entender como ele se relaciona com a ideia da ideologia de gênero. Bom, a primeira coisa que vale observar é que ele nasce depois da queda do Muro de Berlim e nasce no contexto do desmonte da União Soviética, do chamado socialismo real na União Soviética. E é importante observar também que ele é uma espécie de resposta ao novo tempo do embate com o socialismo por parte do governo norte-americano e do chamado capitalismo ocidental. Eu estou aqui colocando entre aspas, porque essa é uma categoria, o chamado Ocidente capitalista cristão, criada no âmbito da luta anticomunista dos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra. Bom, então, qual é a base? O que o marxismo cultural recupera dessas doutrinas que são desenvolvidas no final da Segunda Guerra Mundial, o que ele reafirma e o que ele supera? Então, é uma doutrina que pretende combater o socialismo numa outra fase pós-queda do muro. Mas para entender isso, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo e entender
o que era esta doutrina chamada de segurança nacional, que se relacionou com a doutrina Truman desde 1947, no final da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, no final da Segunda Guerra, derrotado o eixo, derrotado o nazifascismo, imediatamente se reorganizou para fazer aquilo que o Churchill na época anunciava: é preciso derrotar o socialismo. Nosso novo inimigo depois do nazifascismo é o socialismo. Isso significou, no caso dos Estados Unidos, a constituição dessa chamada doutrina Truman, que tinha como objetivo combater as políticas e o conceito do socialismo. E ela se articulou com o chamado Plano Marshall, que foi um plano dos norte-americanos para recuperar as economias capitalistas europeias. Nesse contexto, se estabelecem alianças estratégicas, por exemplo, com países da América Latina, visando preservar aquilo que os Estados Unidos construiu no imaginário como sendo o Ocidente capitalista cristão versus o Oriente comunista ateu. E nesse contexto desenvolveu-se o que a gente chamou de doutrina de segurança nacional, que o Brasil desenvolveu também. E essa ideia da doutrina de segurança nacional tinha como núcleo a guerra com a União Soviética, a chamada Guerra Fria. Fala, mas o que isso tem a ver com a ideologia de gênero, com a doutrina, com o chamado marxismo cultural? Tem muito a ver, nós já vamos chegar lá. Por que tem muito a ver? Porque a doutrina de segurança nacional tinha uma ideia sobre a guerra aqui, e sobretudo nos Estados Unidos, de que tendo, no contexto da guerra armamentista e em função do domínio da bomba atômica, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tinham um poder extraordinário de destruição da humanidade. Então, a guerra não é quente nesse momento, ela é fria, porque a guerra quente, depois da Segunda Guerra, poderia significar a destruição de todo o planeta. E no que consiste a percepção da Guerra Fria? Primeiro, de que ela é global, e segundo, de que ela é total. Global por causa do domínio da bomba e por conta desta estratégia de constituição de blocos, em particular dos Estados Unidos, contra a União Soviética. E de outro lado, porque ela, segundo os norte-americanos, envolvia muitas dimensões da vida dos Estados nacionais. Então, o que eles chamam da dimensão psicossocial, da dimensão política, da dimensão tecnológica, da dimensão cultural. Estas dimensões significavam o quê? Que muitas pessoas poderiam se infiltrar nos países para difundir as ideias comunistas. E dessa maneira eles construíram uma coisa chamada o conceito do inimigo interno. Ou seja, aqui no nosso país, essa doutrina foi desenvolvida pela Escola Superior de Guerra desde a sua criação, depois de 1949, e o núcleo dessa doutrina é preciso operar o desenvolvimento casado com a segurança, isso era um binômio, e combater os inimigos internos. E quem eram os inimigos internos? Eram todos aqueles que defendessem a democracia, que defendessem a justiça social, mesmo que não fossem pessoas ligadas a grupos de esquerda. E a política para essas pessoas foram as prisões, a tortura e a morte. O que definem, então, é a chamada ideologia de gênero. Primeiro, as mulheres não são iguais aos homens. Isso significa que elas devem se subordinar aos homens. Isso é dito claramente. Segundo, que elas devem aceitar que os homens devem mandar, que as mulheres não devem disputar o poder. Quem tem que disputar o poder na sociedade são os homens. Por quê? Porque elas precisam cuidar da família, dos afazeres domésticos e se mostrarem sempre, mesmo que o homem erre, mesmo que ele tenha circunstâncias de vida que possam agredir ou maltratar a mulher, é preciso que ela, ou seja, está sob sua responsabilidade, conduzir o casamento de uma tal maneira que os homens se tornem dóceis. No pensamento recente da extrema-direita, isso parece ser uma das maiores justificativas para
um dos maiores mecanismos de legitimação da violência contra as mulheres. Sejam as mulheres, as esposas, sejam as crianças, as filhas dessas famílias. Porque toda e qualquer tentativa de emancipação deve ser superada pela ideia de que a condição da mulher é natural. Essa naturalização é também um processo de subordinação por razões que eu vou colocar agora. Então, tem uma outra ideia que é muito perversa, que é desenvolvida junto com essa ideia de que a família está em primeiro lugar, é de que as crianças e os jovens, especialmente os jovens, usam drogas ou seguem uma orientação sexual diferente, se tornam as meninas lésbicas e os meninos gays, porque a mãe sai de casa. Então, se a mãe não sair de casa, esses fenômenos não acontecerão. É de uma simplificação, obviamente, grosseira, assustadora, mas atrás disso há uma coisa muito importante que vocês certamente verão em outras aulas, que é a relação entre capitalismo e sustentação das relações patriarcais. No nosso país em particular, para que essas relações se sustentem, esta defesa da família é imprescindível. Segundo, e isso é muito importante, hoje nós experimentamos no nosso país, em âmbito internacional, uma ofensiva em torno do que nós temos chamado de ultraliberalismo, que tem como marca central uma extraordinária financiarização da economia. Esta marca central precisa operar como um dos seus fundamentos a diminuição do Estado, baixa carga tributária para os ricos, diminuição dos direitos trabalhistas e, o mais possível, a montagem de um exército social de reserva para que a diminuição dos direitos seja sistematicamente assegurada pela existência desse exército de pessoas desempregadas, famintas, sem direitos. E isso tudo se combina no pensamento com a ideia de que tudo precisa ser entregue para o mercado. E quando eu falo tudo, é tudo. O que está se operando no Brasil, nós nunca vivemos na história. É um dos projetos de privatização mais ofensivos e violentos. Isso significa o quê? Significa que para privatizar, por exemplo, as escolas e criar um sistema parecido com o que aconteceu no Chile, por exemplo, do voucher, é preciso que a família ela tome a decisão do que vai acontecer com as crianças. E no nosso país, por exemplo, isso é uma coisa importantíssima, uma das grandes conquistas que tivemos foi assegurar que quem é sujeito de direitos são as crianças e os jovens. A família, o Estado e a sociedade devem colaborar para que esse direito seja garantido. O que eu quero dizer com isso? Que esta noção de família que submete a mulher, submete aos filhos, tem por trás de si e também quase que explicitamente a ideia de que o patriarca decide sobre o futuro da mulher e sobre o futuro das crianças. E isto é absolutamente necessário numa tese econômica que precisa entregar tudo para o mercado apoiada na família. A outra tese que necessita desse construto em relação às mulheres e em relação à família é a tese da chamada educação doméstica, homeschooling, que é, na verdade, deslocar para a família a formação das crianças sob o critério da própria família, com uma supervisão absolutamente burocrática e formal do Ministério da Educação. Esse é o projeto que o Ministério da Mulher e do Desenvolvimento Social, se eu não estou enganada aqui com o nome, apresentou. Esse projeto tem na sua lógica fundamental a ideia de que as famílias educam. Obviamente, as famílias não têm capacidade, mesmo que tenham um professor, para tratar de todas as áreas e para tratar de todos os aspectos. Então, estão se montando no país redes, hoje, que visam apoiar as famílias, naturalmente, redes privadas. Então, este discurso sobre a família, sobre a dominação da mulher,
sobre o patriarcado e sobre a submissão das crianças envolve também um projeto de privatização e de entrada do setor privado na educação para disputar os fundos públicos da educação, que tem recurso vinculado e que tem até o presente momento o Fundeb, que nós estamos lutando para manter. Bom, desafios. Eu acho que é muito importante que duas dimensões dessa política sejam trabalhadas. A primeira delas envolve que ela seja desvelada. Esses fundamentos precisam ficar claros para as mulheres progressistas, para as mulheres de esquerda e para as mulheres do PT. Por quê? Porque nós precisamos conversar isso nos territórios. Eu acho que o desmonte dessa hegemonia que o governo construiu em torno de si envolve as manifestações de rua, a população na rua defendendo os seus direitos e a sociedade civil no seu conjunto defendendo direitos e democracia. Desde seu surgimento, a expressão ideologia de gênero carrega um sentido pejorativo e foi amplamente utilizada na campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2018 para causar um pânico moral e atrair a ala mais conservadora do eleitorado. Para falar sobre esse tema, convidamos a secretária estadual de Mulheres do PT de São Paulo, Débora Pereira, a advogada Maia Aguilera e a socióloga Tabata Tesser. Débora Pereira falou sobre a importância da educação sobre gênero como forma de combate a desigualdades sociais pautadas na oposição entre homem e mulher e nos estereótipos sobre sexualidade. Acompanhe. Acho que a primeira coisa que a gente precisa considerar quando a gente trata dessa questão, desse tema da ideologia de gênero, é entender que ele é um termo que surge ali no ambiente religioso, no ambiente da Igreja Católica, no ambiente da ala conservadora da Igreja Católica, como um termo, enfim, que tenta dar conta de algumas questões que a Selma pontuou, mas ele de forma alguma é um termo acadêmico, ou um termo científico, ou uma categoria de análise, de estudo. Ele foi popularizado, como você bem falou, no processo eleitoral para travar uma disputa política e ideológica com a esquerda, mas a gente tem dificuldade, inclusive, de falar sobre isso, porque, principalmente no Brasil, acabou se tornando qualquer coisa que esteja no núcleo a ser combatido pelo atual governo, né? Então, ele se tornou de repente uma política de Estado de combate a um grupo social específico, né? E esse grupo social específico são mulheres, é a comunidade LGBT, né? É exatamente quem representa a força política de oposição e a força política de enfrentamento ao governo Bolsonaro. Então, ela surge também num contexto de popularização das fake news, né? A gente sempre tenta, de alguma forma, conceituar isso, ou dar alguma, não sei se conceituar é a palavra correta, mas dar algum nível de compreensão para isso, porque é uma coisa que tem servido como um instrumento de luta, como um instrumento para combater a luta das mulheres, a luta da população LGBT, e qualquer coisa cabe ali dentro, né? Então, em 2018, no processo eleitoral, a gente viu muito isso acontecendo, porque existe uma mulher sujeito universal, uma mulher universal construída no imaginário de quem defende essa ideia de ideologia de gênero, e existe um padrão de família construída também porque defende essa ideia de ideologia de gênero. E aí, esse padrão constituído, né, essa norma constituída de conduta, ela seria o ideal a ser atingido, e tudo que não está dentro desse padrão é considerado o errado, é considerado o subversivo,
né? Então, e esse padrão, ele é um padrão meio que inatingível, né? Um padrão de comportamento, é um padrão de vida, é um padrão de existência, que ele só existe nesse imaginário reacionário. Então, aquela ideia da mulher bela, recatada do lar, é uma realidade que está completamente fora da realidade das mulheres de modo geral, mas falando da nossa realidade, da realidade brasileira, ela é irreal. A mulher brasileira, ela é uma mulher trabalhadora, ela é uma mulher que está no enfrentamento dia a dia das dificuldades, né? Ela está nas periferias da cidade, ela está lutando por creche, ela está lutando por moradia, ela está lutando por transporte público de qualidade, ela está lutando pelo direito à creche, né? Então, esse é o perfil médio da mulher brasileira, né? Então, ele é um padrão que não existe. As mulheres vivem uma realidade de serem mães solos, né? De serem chefe de família, né? Muitas crianças não têm a certidão de nascimento, crianças e adultos também, né? Não têm a certidão de nascimento, o nome do pai, porque foram abandonadas ainda na infância. Então, acho que essas questões, elas abrem uma abordagem para a gente refletir sobre o que seria esse padrão a ser atingido, né? As famílias brasileiras, elas não são uma família de pai, mãe, filho e filha, né? Ela tem configurações dadas pela nossa história. Então, ela é uma família que é chefiada por uma mulher, às vezes essa mulher não é exatamente a mãe, pode ser a avó, pode ser uma tia, né? A gente tem na nossa concepção de família, que é uma concepção, né, eu vou chamar de uma concepção de esquerda, ela é uma família que reconhece as famílias que são homoafetivas, né, as possibilidades de configuração de família de acordo com as possibilidades de construção de afetividades também, né? Então, acho que todas essas questões estão colocadas quando a gente pensa que esse padrão imposto por quem fala de ideologia de gênero, ele é um padrão inatingível, ele é um padrão inalcançável. Então, essas questões são questões que a gente tenta lidar ao falar de um termo que não existe, né? Que é apresentado para a gente, mas que ele não existe, ele existe na ideia de quem nos acusa disso. E junto com isso, eu acho que surge uma questão importante, que é esse debate aliado à discussão dos planos municipais de educação, e aí como estaria dentro de uma política de Estado. A coordenadora do GT de Educação, da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB de São Paulo, Maia Aguilera, fez uma análise da superexploração das mulheres pelo capitalismo patriarcal e da injusta divisão sexual e racial do trabalho. Confira. É uma reação da extrema-direita internacional, como bem diz a Selma, à organização das mulheres e aos direitos que a gente conquistou, às liberdades que a gente conquistou. É uma reação da extrema-direita internacional que tem reflexos aqui no Brasil e que pretende justamente confinar as mulheres de volta no espaço privado, né? Eles usam o mote dos direitos da criança e do adolescente, mas, na verdade, a própria Escola Sem Partido, quando ele veda o debate de gênero e sexualidade nas escolas, além de atingir as crianças e adolescentes que não seguem as normas de gênero e sexualidade cisgêneras e heteronormativas, ou seja, de colocar em risco a integridade, inclusive física, mas também psicológica, emocional, das crianças LGBT, aí entendidas como um todo, enfim, né, sempre crianças que tenham comportamentos que sejam diferentes, né, desse comportamento do comportamento que essa sociedade está pregando, de um comportamento padrão cis normativo e heteronormativo, elas colocam em risco todas as crianças e adolescentes, porque vedar o debate de gênero e sexualidade nas escolas, como pretende ainda o Escola Sem Partido, tira a possibilidade das meninas, inclusive, denunciarem abusos sexuais, meninas e meninos, né? Mas a gente sabe que a maioria dos abusos acontece contra meninas.
terem um espaço público de denúncia dos abusos sexuais. E já mais do que comprovado de que a escola é o principal espaço que as crianças e adolescentes têm de acesso para denunciarem se estão sofrendo algum tipo de violência, qualquer tipo que seja, e mesmo aprenderem a identificar, né, que esta é uma violência sexual que elas vêm sofrendo. Então, o objetivo desse governo, que tem uma articulação com a extrema-direita internacional, como a gente está vendo vergonhosa, como ficou evidente, né, com o Bolsonaro na ONU, de regredir nos direitos que nós conquistamos enquanto mulheres, né, os direitos que envolvem também uma divisão mais equalitária do trabalho de reprodução da vida e do trabalho de cuidados, né, e uma presença das mulheres nos espaços públicos de decisão. Então, é uma reação aos nossos avanços que pretende nos levar de volta para um lugar que é absurdo, assim, né? Que é absurdo que a gente já, há muitas décadas, conseguiu se libertar enquanto mulheres, né? De compartilhar com os homens e o Estado e a sociedade, né? Esse trabalho de reprodução da vida e também de entender esse trabalho como um trabalho que deve ser valorizado, né? Então, eu acredito que a posição deste governo e da extrema-direita, que vem se organizando em torno de movimentos como Escola Sem Partido, é de regredir na nossa democracia, porque colocar os direitos das mulheres em jogo, em questão, inclusive de participação política, coloca em risco toda a democracia brasileira e democracia no mundo de maneira geral. Tabata Tesser, socióloga, integrante do grupo Católicas pelo Direito de Decidir, falou sobre como o fundamentalismo religioso associado ao neoconservadorismo que tanto cresce no Brasil afetam a educação, promovem a violência e tiram das mulheres o direito sobre os seus corpos. Acompanhe. A campanha da ideologia de gênero ela tem justamente origem no berço católico, né? A primeira vez que o termo ideologia de gênero ele é percebido há 2 décadas atrás, em 1998, numa conferência episcopal do Peru, onde juntava o alto clero da Igreja Católica, e lá nesse documento de 16 páginas e 11 tópicos apareceu o termo da ideologia de gênero, e que era justamente já uma criação, né, uma produção de cunho católico, que inicialmente era católica e depois, na América Latina, quando vem com força, se desdobra para outros setores, até mesmo religiosos e da própria direita. Então, se inicialmente era uma incorporação, né, ideologia de gênero com uma pauta estritamente católica, depois ela se desdobra até para setores da direita, não necessariamente só cristãs, né, políticos, por exemplo, das alas tradicionais da direita utilizaram esse discurso, inclusive para já em 2016, né, e depois na campanha de 2018, na eleição do Bolsonaro, como um aporte aí narrativo para suas plataformas eleitorais. O conceito aí do neoconservadorismo, porque eu acredito que a gente tem passado por uma relação intrínseca entre redução, né, do Estado, da máquina do Estado, né, uma agenda neoliberal muito forte, articulada com setores militares e militaristas em aliança com setores fundamentalistas. Eu acho que essas 3, né, categorias que formam aí essa agenda governamental hoje do Guedes e do Bolsonaro. E por que a ideologia de gênero ela é tão estruturante nesse projeto de governabilidade? Ela entra em confronto direto com esse ideal familista, né, de conceito de sagrada família, que se tenta desempenhar, sobretudo por setores cristãos, protestantes, do que seria o modelo ideal de família, pai, mãe, filhos, mas a gente sabe que hoje essa não é uma realidade que atravessa a vida das famílias brasileiras, inclusive porque já há estudos que dizem que as mulheres são chefes, né, chefas de família e já conduzem ali o imo familiar e tem levado sustento. A própria a mãe solo, por exemplo, né? Então, preciso se perceber outros modelos de família. E por que eu acho que a ideologia de gênero ela tem
tanta força, né, essa noção de ideologia de gênero, ou como a pesquisadora Flávia Biroli coloca, essa cola simbólica que esses setores neoconservadores propagaram no Brasil, ela funciona muito bem. É porque tentam colocar uma espécie de batalha, né, fantasmagórica, moral, que a escola estaria sendo destituída da sua função, que seria só uma escola de disciplina e de moralidade, não de debater temas tão essenciais, como é o tema do machismo, do racismo, da LGBTfobia. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui. Gostou do programa? Então não deixe de conferir nossa playlist no canal da TV PT no YouTube e o nosso podcast no Spotify. Lá tem muito mais conteúdo esperando por você. Não esquece de curtir a gente nas redes sociais. Assim você fica sempre por dentro de tudo que acontece por aqui e de outras ações voltadas para as mulheres e realizadas pelo PT. Eu espero vocês amanhã. Até lá!